Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha e nessa série específica você vai ter a oportunidade de ter acesso a um material exclusivo, completamente fechado e que só os nossos mentorados e assinantes premium têm acesso. E eu resolvi liberar algumas sessões do RR Experience, um evento que nós fazemos uma vez por ano apenas, restrito e seleto somente para a nossa comunidade, e eu decidi trazer para você aqui do nosso podcast. Você que acompanha a gente, independente se você já está na mentoria, está no Mentalidade Master, ou se você é assinante da RR, ou se você simplesmente nunca me viu na vida e está conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez através do nosso podcast Mentalidade Empreendedora, eu decidi abrir um pouco dos nossos bastidores em algumas sessões exclusivas e seletas, e você vai ter acesso agora a uma dessas sessões. Então, minha recomendação é que você pegue papel e caneta, tome notas sobre essa sessão. Eu espero que você tire muito valor desse material e aproveite como aqueles que investem praticamente centenas, ou literalmente, não praticamente, né? Literalmente centenas de milhares de reais para ter acesso a esse conhecimento. Então, valoriza esse conhecimento, usa o seu tempo para se dedicar a aprender e, principalmente, colocar em prática e depois me contar qual foi o resultado que você teve a partir da aplicação desse conhecimento. Beleza? Meu objetivo aqui no podcast é sempre expandir a sua mentalidade e, através desse formato aqui, eu decidi liberar uma série específica dessas sessões. Então, cara, aproveita, toma notas e depois vai lá no meu Instagram, @phmquintanilha, e me conta o que você tirou de valor. Combinado? Então vamos lá. Bom, a gente vai começar falando sobre venda, né? Foi uma das coisas mais pedidas aí para vocês. A gente agora, né, sabe que só vai conseguir vender no ano que vem, não é isso? Só ano que vem agora, né, que as coisas vão acontecer, né, só a partir depois do carnaval, né, de 2024, né, que o ano começa. Então a gente tem que se preparar bastante, né, durante esse tempo que a gente tem. Ó, dezembro, janeiro, fevereiro, né, para poder ficar assim bem realmente cheio de conhecimento, para depois do carnaval a gente pensar em começar a produzir. Vocês concordam comigo? É lógico que não, né, gente? É lógico que não, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, cara? A gente tem muito 2023 pela frente. E ter essa perspectiva, entendendo, né, que a gente tem muito tempo para trabalhar, que é agora, imediatamente, a gente tem uma oportunidade para colocar nosso produto, nosso projeto no ar antes de acabar o ano. Isso dá para nós uma chance de entrar em 2024 vendendo muito, mais do que a gente poderia vender. O que acontece com a cabeça das pessoas quando a gente chega nesse momento do ano? Desacelerar. A Lu falou, ó, gastar e depois fazer a promessa para mudar. A Suelane falou procrastinar. Muito bem, muito bem. Isso é o que acontece nesse período do ano. O que acontece nesse período do ano é que as pessoas começam já a desistir do ano. Essa é a realidade. Quem bateu suas metas, bateu. Quem não bateu, começa a empurrar agora só o próximo ano. E, infelizmente, essa perspectiva, ela leva a gente para um lugar muito ruim. Por quê? Porque a nossa tendência, em termos de
desenvolvimento e crescimento na nossa vida, ela tem uma relação direta em como a gente termina o ano. O jeito que você termina o ano, ele dá sinais de como o seu ano vai começar. Olha que curioso. Uma das pessoas que mais me inspiram, e vocês sabem muito bem disso, né? A maioria de vocês sabem disso. Uma das pessoas que mais me inspiram é o Flávio Augusto, né? Vocês conhecem ele, Flávio Augusto da Silva, da WhatsApp e tal. É um empreendedor, um empresário, né? Quem não conhece, né? Flávio Augusto da Silva, fundador do Geração de Valor, fundador da WhatsApp, foi dono do Orlando City Soccer. É um empresário brasileiro muito que é uma grande referência, assim, né? Vendeu a WhatsApp numa operação bilionária e é uma grande inspiração para mim, um dos meus mentores. E ele tem uma máxima, uma coisa interessante que ele faz, né, na empresa dele, é que ele não coloca a maior energia do final do ano dele em fazer uma grande festa de final de ano. Não que eles não comemorem, não que eles não tenham uma celebração de final de ano, né? Existe a celebração de final de ano, mas a energia de foco e tudo mais, né? Porque o que acontece normalmente nas empresas, né, gente? Agora tá todo mundo o quê? Já pensando na comemoração do final de ano. Vocês concordam? Eu estava ontem com um rapaz que é diretor de uma empresa, num evento, e aí ele falou para mim assim, cara, para mim já deu, agora é comemoração do final do ano e foi. E vou pegar uns dias aí para poder relaxar. E, gente, não tem nada de errado com descansar. Descansar faz parte, descansar tem relação direta com a nossa produtividade. Vocês concordam comigo? Não tem nada de errado com descansar, tudo bem? Agora, a perspectiva de como você termina o ano e onde você canaliza a energia do seu final de ano, ela vai demonstrar muito de como que a gente vai avançar e abrir o nosso próximo ano. E é interessante que a maior energia que o Flávio coloca, né, na empresa dele é fazendo uma conferência no início do ano. Na primeira semaninha de janeiro ali, ele faz uma grande conferência e aí ele investe literalmente milhões de reais nessa conferência, que a empresa dele é gigante, tem 10 mil funcionários, enfim. E aquela conferência, ela marca um início, um romper, uma aceleração para entrar arrepiando. Entende? E aí, a perspectiva que eu quero convidar vocês e provocar vocês aqui é o seguinte: como que você vai terminar seu ano? Como que tá? E eu quero fazer esse exercício breve aqui, eu acho que ele é importante a gente olhar. Cara, como que tá em relação ao que você se comprometeu no início? Quanto você cumpriu? E eu tô falando aqui que não é para você sentir culpa, e ficar se martirizando. Gente, o que passou, passou. Tudo bem? Passou, passou, não tem o que fazer. Mas ter a consciência do que você fez, que você não deveria ter feito, é uma chance que a gente tem, é um ativo que a gente tem para a gente fazer o quê? Começar uma construção diferente. Não daqui a 2, 3 meses, não no carnaval, depois do carnaval, né? Como muitos vão. Porque essa brincadeira que eu comecei o nosso dia de hoje aqui, ela é uma brincadeira, né? Porque estamos entre nós aqui, pessoas que estão buscando empreender, vocês estão dedicando um final de semana para ficar online, aprendendo, desenvolvendo, né? Essa brincadeira que eu fiz aqui, ela é séria e é verdade para muitas pessoas. Muitas pessoas, colegas seus, inclusive, pessoas que você conhece, vão empurrar esses próximos meses e vão começar a pensar em iniciar o ano só depois do carnaval mesmo. O que pode parecer surpreendente. E esse vírus, esse veneno, ele não pode pegar a gente. A gente tem a oportunidade de construir diferente.
E o primeiro passo para a gente começar essa construção diferente, primeiro, olhar como foi para trás e decidir tomar atitudes diferentes daqui para frente. E aí, para a galera que gosta de anotar, eu quero que você anote isso. Decidir vale mais do que acreditar. Porque você vai ouvir muita gente falando assim, não, vai dar certo, vai dar tudo certo. A tendência, gente, natural, não é dar tudo certo, não, tá bom? Isso não é ser. Cara, vocês vão, quem não me conhece muito bem, né? E talvez as pessoas mais recentes vão perceber o seguinte, cara, eu não sou um cara de positivismo barato. Eu acredito sim que o nosso futuro pode ser melhor, eu acredito sim que a gente pode vencer, e, cara, isso é maravilhoso. A gente pode construir algo incrível, entendeu? Só que na boa, essa historinha de é só acreditar que tudo vai dar certo, isso é um papo furado do caramba. A tendência, se você não fizer nada, é dar errado, cara. E a nossa sessão aqui é para falar sobre venda, e isso tem muito a ver com venda. Ó, vocês me conhecem há algum tempo aí, tem uma galera que me conhece um pouco mais, né? Ó, 4 anos, o Juan há 4 dias. Muito prazer, Juan. Eu não vou me ater a contar muita história da minha vida, não. Eu quero já sair entregando conteúdo aqui para vocês, tá bom? Depois eu posso mandar um podcast para vocês conhecerem mais da minha história. Até em alguns momentos eu conto algumas histórias aqui para vocês. Eu vou levar em consideração que vocês estão que vocês estão dando moral porque eu vou falar aqui, que eu tenho alguma coisa para agregar para vocês. E dentro desse tópico de vendas, o primeiro passo importante é a gente ter a consciência de que decidir vale mais do que acreditar. Eu gosto bastante de basquete. Curto. O esporte que eu mais gosto, assim, de assistir e tudo mais, é o basquete. E o Michael Jordan, ele tem uma frase que ela é muito emblemática e que ela tem tudo a ver com vendas. Tudo a ver. Que é, eu errei 100% das cestas que eu nunca arremessei. Cara, isso é muito poderoso. Isso é de uma profundidade, assim, tremenda. Por quê? Porque, gente, se a gente parar para pensar que a única coisa que vai te impedir de vender, a maior coisa, vai, a única não, a maior coisa, o maior empecilho para suas vendas é a sua disposição de oferecer seu produto para alguém. Esse é o maior empecilho. Porque você pode fazer tudo errado. E é possível que você faça muita coisa errada no processo de oferecer o seu produto ou serviço. E eu vou dar para vocês aqui caminhos, e hoje, nessa sessão aqui já, a gente tem 40 minutos nessa sessão aqui, depois a gente vai entrar para planejamento de 2024. Mas nos próximos 40 minutos, eu vou dar para vocês um passo a passo. Eu sei que isso é importante. Vocês entendem isso? É importante. Você ter um caminho, você saber a técnica. Só que, gente, não adianta técnica se você tiver com a mentalidade errada. Não adianta técnica se você tiver com a cabeça, se você não estiver acreditando, por exemplo, no seu produto. Você pode ter a melhor técnica do mundo. Se você não acreditar no teu produto, não dá. Você pode ter a melhor técnica do mundo. Se você não oferecer o seu produto, ou seja, ter uma atitude ativa, oferecer, não dá. Você pode ter a melhor técnica do mundo. Se você não decidir vencer, não dá. Então são 3 coisas importantes aqui. Acreditar no produto. Ou seja, é o mínimo, né? O mínimo é a gente vender alguma coisa que a gente acredita. Isso é o mínimo. Você vai vender alguma coisa que realmente vai gerar valor para as pessoas. Isso, acho que eu não precisa nem ficar discorrendo muito sobre isso, né?
Eu vi que 65% aqui de vocês tem já produto, né? A gente vai falar também sobre formatos de produtos para quem não tem e sobre modelos de negócio para quem está pensando em agregar novos produtos à sua suíte de produtos, ao seu portfólio, tá bom? Eu vou ter uma sessão hoje ainda falando sobre isso. Então, esse é um ponto. Acreditar no produto tão básico, né? Não vou nem me ater muito a isso. Agora, o próximo ponto é oferecer. O que nos impede de oferecer, gente? Vocês sabem o que é que nos impede de oferecer? O que nos impede de oferecer, gente, eu ouço muita gente falando, né? Ah, eu tenho medo de vender, não sei o que e tal. Mas eu nunca vi ninguém triste depois de vender. Nunca vi. Impressionante, cara. Impressionante. A pessoa fala que tem medo, tem receio, tem não sei o quê, né? Mas quando vende, fica feliz. Quando tem a experiência do Pix caindo na sua conta, fica feliz. Vê lá o cartão de crédito passando e você recebendo aquele dinheiro, fica feliz. Então, o medo não é de vender, a tristeza não é de vender. A gente tem que saber dar os nomes certos para as coisas, para a gente poder lidar, conseguir lidar com a situação. E para a gente poder romper, a gente precisa lidar com a causa, não adianta lidar com a consequência. A gente tem que ir na raiz do problema. Então, o que a gente muitas vezes diz que é medo de vender, o que a gente diz que é receio, é o quê? É falta de confiança no próprio produto. É falta de confiança em você mesmo. A gente vai mais fundo nisso, tá? A gente vai mais fundo nisso. A gente vai ter tempo para ir mais fundo nisso, provavelmente amanhã. Porque essas coisas são impeditivos do processo de você ir mais longe. Agora, essa rejeição, esse medo, é o medo da rejeição, é o medo da crítica, é o medo de alguém dizer não para mim, porque a gente acha muitas vezes que quando a pessoa está dizendo não para o seu produto, para a sua oferta, ele está dizendo não para você, ele está te rejeitando. E, gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Escuta bem o que eu estou falando aqui. Se você puder anotar, anota isso aqui. Gente, anota isso aqui. Olha só. Quando a pessoa diz não para a sua oferta, ela está dizendo não para ela mesma e não para você. Se você entender isso, de uma vez por todas, vai acabar qualquer entrave que você tenha ou restrição que você tenha na hora de oferecer um produto ou um serviço. Uma proposta comercial que você traz é um convite a servir de forma mais profunda. Inclusive, uma dada hora, no nosso encontro aqui, provavelmente amanhã, eu vou ter um momento que eu vou oferecer um serviço aqui. Não tem nada de errado com isso. Algumas pessoas vão poder dar um passo mais profundo, caminhar um pouco mais. Não tem nada oculto, nada escondido, nada. Só que existe um compromisso. E normalmente esse compromisso tem que ser um compromisso de quê? Antes de você pedir alguma coisa ou oferecer, gerar valor primeiro. Faz sentido o que eu estou falando? E quando você oferece um produto ou um serviço, gente, entenda isso. Você está dando para a pessoa, e aí isso é muito importante, porque se o seu produto ou seu serviço, aí tem um se aqui, tem um se. Se o seu produto ou seu serviço vai gerar mais valor para a pessoa do que o dinheiro que ela está te pagando, que é o que a gente espera de uma venda, né? O que a gente espera de uma venda é isso. O seu produto ou seu serviço gerar valor mais para a pessoa do que o dinheiro que ela está pagando. Faz sentido? Se não gerar, não tem por que você vender. Ou talvez o seu preço esteja errado. Então, a gente parte dessa condicional. Se o meu produto ou o meu serviço vai gerar mais valor para a pessoa do que o que ela está me pagando,
Quem está sendo beneficiado ao comprar o produto? É você ou é a pessoa? Quem é o maior beneficiado? O comprador ou o vendedor? Não, não é os dois não, Juan. Não é os dois não. Olha só. Se o valor que você está oferecendo, essa é a condicional. Se o valor que você está oferecendo é maior do que o preço que a pessoa está pagando, quem está vencendo nesse jogo? Quem está ganhando nesse jogo? Sacou? Ó, eu tenho aqui. Vamos tangibilizar. Olha só. Vamos tangibilizar. Excelente, ó. Eu tenho um carro que custa R$ 400 mil, Juan. Meu carro custa R$ 400 mil. Eu te vendo ele por 100. Quem está tendo vantagem nessa negociação? Pegou? Pô, vale 400. Você pode comprar ele de mim por 100 e vender por 400 amanhã, se você quiser. Pegou? Esse é o lugar. Essa é a chave de toda boa transação comercial. E aí você pode inclusive revisitar, excelente, de imediato quem comprou, excelente. Será multiplicadora do produto, show de bola, legal. A consequência é que você prospere mais, lógico, exatamente. Mas naquele momento ali, o cara está tendo a vantagem. Essa é a perspectiva. A maior vantagem. Porque toda transação comercial ela acontece nesse espaço. De forma prática, uma transação comercial ela só acontece porque existe isso. Tecnicamente falando, se você for estudar lá em economia, se você for estudar em marketing, lei da oferta e da procura, enfim, você pode estudar as maiores teorias. Você vai perceber que a transação comercial ela só acontece porque do lado do comprador existe uma percepção de valor maior do que o preço que ele está pagando. Ponto final. Por isso a venda acontece. Aí, quando a gente olha agora do ponto de vista do vendedor, nós, você, empreendedor, vendedor, que está oferecendo o teu produto ou o teu serviço, ao oferecer um produto e um serviço que você tem, você está oferecendo vantagem para o seu comprador. Se ele diz não para você, quem está perdendo? É ele, ora bolas. É ele. É ele que está perdendo. Então, se é ele que está perdendo, por que você fica triste? Não tem por que ficar triste. Você só fica triste, ou porque você não tinha essa consciência até então. Ou dois, porque tem alguma outra coisa escondida aí dentro que precisa ser resolvida. Que aí é uma questão interna, filosófica, de uma crença psicológica ou de alguma coisa que aconteceu na tua vida, entendeu? Esse é o ponto. Porque se você começar a pensar racionalmente, não tem lógica nenhuma. Você se sentir mal porque a pessoa não comprou, porque se ela perdeu, ela que está perdendo. E aí isso te coloca, gente, num espaço muito poderoso, que é o melhor espaço para se fazer vendas. Sabe qual é o espaço? O espaço de ajudar. Você entende, internaliza claramente de que vender é igual a ajudar. Se eu vendo, eu estou ajudando.
Se eu ofereço o meu produto ou o meu serviço, eu estou dando a oportunidade daquela pessoa de ser ajudada. Ah, Pedro, mas e quem não pode pagar? Existem pessoas que não podem pagar pelo meu produto ou pelo meu serviço? Opa, claro que existe. Existe ou não existe, gente? Aí das duas, uma. As pessoas que não podem pagar o seu produto ou o seu serviço, elas podem estar em duas condições. Uma, não viram valor suficiente ao ponto de reordenar as prioridades delas e se esforçar para fazer aquela aquisição, aquela compra. Ou você já não comprou alguma coisa que você não tinha dinheiro? Quem aqui já comprou alguma coisa que não tinha dinheiro? Cara, não tem dinheiro, mas surgiu uma oportunidade, eu fui lá e peguei. Olhava a conta bancária, não tinha, surgiu a oportunidade, eu fui lá e agarrei a oportunidade. Ó, algumas, ó, várias vezes. Aqui, ó, alguém botou RR aqui, legal, muito bom. Surgiu a oportunidade, puf, agarrou, legal. A Najara Mentoria, legal, boa, boa, que legal. O Juan aqui, ó, acabou de comprar o RR, legal. Perfeito. Então você viu a oportunidade, ao ver a oportunidade, você fez o quê? Você deu um jeito. E aí vem aquela máxima, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E existem várias desculpas, inclusive desculpas lícitas, tá bom? Existem desculpas que são socialmente aceitáveis. Esse é um ponto. Então, a pessoa ela pode estar então nesses dois lugares. Um, você não foi capaz, a forma que você apresentou, como você mostrou oportunidade, enfim, o que você trouxe para ela, você não foi capaz de ajudar ela a reordenar a ordem de prioridades dela. Beleza? E a segunda? A segunda é que ela não é teu perfil de cliente ideal. Não é o momento dela ainda. Não é o tempo dela. E tá tudo bem. Tem que estar tudo bem. Só que o que acontece? Às vezes a gente coloca a pessoa na caixinha do não é o tempo ainda para justificar o quê? O nosso fracasso, a nossa incompetência. Gente, eu não vou medir palavras com vocês, tudo bem? Não vou medir palavras com vocês. Espero realmente que vocês não levem a mal. Eu estou trazendo aqui, ó, durante esses 3 dias, meu compromisso e da galera que estiver aqui, a gente entregar o melhor, rasgando bastidor, palco, rasgado com vocês, tá bom? Rasgado com vocês, sendo brutalmente honesto. Então, o que muitas vezes a gente não consegue admitir é o quê? É a nossa incompetência em fazer uma boa oferta. E aí a gente bota a pessoa na caixinha do que não está no momento ainda, para sair por cima. Ah, e tem, Pedro, um terceiro grupo de pessoas que queria muito, mas não vai conseguir de jeito nenhum. Gente, tem. Tem. Ah, mas eu queria poder trabalhar com essas pessoas. Ah, então aí você pode fazer caridade. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Só que caridade precisa estar na caixinha da caridade. Você pode fazer caridade. Você pode olhar uma pessoa e falar assim, cara, com essa pessoa eu gostaria de ajudar essa pessoa ainda mais. Aí você pode fazer o quê? Ajudar ela a conquistar aquilo que você tem a oferecer. É uma forma. Você ajuda ela a conquistar, achar meios, achar caminhos para ela conquistar. Você pode fazer caridade. Só que qual que é o problema? Às vezes a gente quer fazer caridade com gente cara de pau, que vem com papo furado, dizendo que não tem, mas que na verdade o que ela não quer é se comprometer. E aí a gente, por fraqueza e covardia nossa,
Faz o quê? Ajuda, entre aspas, que não ajuda. Sabe o que acontece? Aí você dá muitas vezes o teu programa, o que quer que seja, e a pessoa não faz, não participa, não valoriza. Vocês entendem? Porque no fundo, o que ela não queria era se comprometer. Por N fatores. Pode ser frustração com outras pessoas, outras experiências, pode ser, enfim, existem milhares de fatores. Milhares de fatores. Ela se frustrou na vida, a mulher dele reclama, o marido reclama, ou tratando do digital, por exemplo, que infelizmente, cara, tem um monte de picareta no nosso mercado, infelizmente. Então, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis mesmo, entendeu? Isso vai puxar de você que quer se posicionar no digital o quê? Mais profissionalismo, mais esmero na hora de oferecer seu produto ou seu serviço, busca de diferenciais competitivos. Não adianta mais fazer aquele, emagreça em 4 semanas comendo picanha e bacon, vai lá e tal, sabe? Tipo, não funciona mais. Funciona mais. Fique rico da noite pro dia, assim, assado e tal. Cara, as pessoas o nosso mercado está amadurecendo, entendeu? Tem gente que cai ainda nessas conversas, um ou outro, cara. Normalmente aquele cara que sempre está envolvido com o negócio de pirâmide financeira, né? Já viu aqueles cara? Todo mundo tem um amigo que está sempre envolvido com o negócio de pirâmide financeira aí, né? É perigoso, né? Porque se você não tiver um amigo que está sempre envolvido com pirâmide financeira, talvez o amigo seja você, hein? Tá? É perigoso, cuidado com isso aí. Mas todo mundo tem. Aquela pessoa que está sempre buscando o caminho fácil. Tem um provérbio, um versículo, um negócio que fala assim, né? Larga é a porta que conduz para a perdição, entendeu? O caminho que conduz para a perdição ele é fácil, ó, bem. O caminho do crescimento ele é um caminho estreito, gente. O caminho da produtividade ele vai exigir mais esforço, mais dedicação. Fica pior antes de ficar melhor. E eu não estou dizendo que tem que ser pesado, tem que te destruir, você tem que se sacrificar, morrer no processo. Cara, não necessariamente. Você tem que estar disposto a fazer o que precisa ser feito. E às vezes fazer o que precisa ser feito é o quê? É ir além do que você está indo hoje. Que pode ser em horas trabalhadas, pode ser em dedicação específica a um tipo de coisa que você vai estudar, em executar, pô, fazer o que é pedido, entendeu? Essa é a perspectiva. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Essa é um drive mental, é uma forma de pensar, é uma mentalidade de quem vence. Tem um livro muito legal, esse livro aqui, ó. Até indiquei nos meus rios lá. Deixa eu ver se ele tá aqui. Aqui. Esse livro aqui. Sem esforço. Quem tá vendo meus rios aí? Tô fazendo os rios maneiros, não tô? Tô me esforçando, cara. Tô me dedicando, pensando, roteirinho, pá, gerando valor. Tá muito melhor, não tá? Aí. Tô fazendo a parada. Esse livro aqui, ó, Sem Esforço. Cara, esse livro é muito legal, porque ele é contraintuitivo, né? Quando eu peguei esse livro a primeira vez, eu fiquei assim, eu fiquei com preconceito, sabe? Porque eu nunca ganhei nada sem esforço na minha vida. Tudo que eu conquistei foi muito ralado.
Então, na hora que eu vi esse livro aqui, eu achei assim, caramba, contra-intuitivo. E aí, ele tem um exemplo aqui, ele me pegou no exemplo do jogador de basquete, né? Aí eu engatei na leitura aqui e fui embora. Aí ele falou um exemplo de um jogador de basquete que para ele fazer a cesta sem esforço, quando você vê um jogador lá fazendo a cesta, não está tendo esforço nenhum. Mas ele fez o quê? Ele treinou 1000 vezes aquele negócio. Então, toda a dinâmica desse livro ele vai girar em torno desse aspecto, entendeu? Então, são várias lições que vão mostrando como que a gente pode fazer algo sem esforço. E o fazer sem esforço está atrelado a quê? Prioritariamente? A foco e dedicação. Foco, dedicação e repetição. Então, se vocês quiserem escrever, escreve isso aqui. Cara, para eu conseguir fazer coisas sem esforço, eu preciso de foco, dedicação e repetição. Não adianta, cara. Não adianta. Você quiser fazer as coisas sem esforço, vai precisar foco, dedicação e repetição. Ah, pô, meu webinário, vou fazer um webinar, desafio dos membros fundadores aí, né? Alguém rodou já o desafio dos membros fundadores, que está aqui na sala? Quem não rodou vai ter oportunidade de rodar. Inclusive acompanhado por nós aí dentro da RR, a galera que está na RR. Cara, o seu primeiro vai ser o pior. Tem como, gente? Sua primeira apresentação de vendas vai ser a pior. Seu primeiro podcast vai ser o pior. Seu primeiro vídeo vai ser o pior. É assim, a vida é assim. Tudo que a gente faz pela primeira vez é a pior coisa que a gente fez. E depois, quando fizer pela segunda vez, vai melhorar, e depois vai melhorar, e depois vai melhorar. E aí depois fica o quê? Fica fácil. Fica sem esforço. Só que o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é o seguinte: a gente tende a querer, quando entra no digital, a gente quer ter o resultado que a gente tem em 10 anos de profissão. 10 anos de profissão. Quem aqui tem mais de 10 anos na sua profissão? Escreve no chat para eu saber aqui, ó. Quem tem mais de 10 anos na sua profissão? Ó, a gente tem 10 anos de empresa, da mentalidade empreendedora. Só da nossa empresa a gente tem 10 anos. Ó, tem 15, tem 22 anos de profissão. Olha só. Tem 38 anos, 31 anos. Excelente. Olha isso. Às vezes, cara, a gente quer, com 6 meses no digital, ter um resultado equivalente a 10, 15, 20, 30 anos de profissão. Gente, isso não existe. Ah, Pedro, mas então quer dizer que eu tenho que fazer 30 anos para poder ter resultado? Não, também não. É mais rápido. É mais rápido. Você vai ter resultado muito mais rápido. Só que não é em 2, 3 meses, cara. Quando eu falo de resultado, não estou falando de fazer venda. Venda você pode fazer hoje. Com o passo a passo que eu vou te ensinar aqui, você vai sair daqui e vai poder fazer venda. E vai ter algum resultado. O que eu estou te falando aqui é de consistência, crescimento constante, crescente. E esse discurso ele pode ser duro, mas eu não vou faltar a verdade com vocês. Em 4 semanas você tem condição de botar teu produto no ar. 4 semanas. Hoje você pode ser capaz de fazer a sua primeira venda se você nunca fez ou fazer mais vendas. Hoje. Só que resultados consistentes, constantes, 21, 50, 100, 250. Olha para os nossos casos de sucesso. São pessoas que hoje decidiram fazer a primeira venda
Em 4 semanas, decidiram colocar o produto no ar. Depois das 4 semanas, decidiram seguir aperfeiçoando esse processo. É uma maratona. Só que sabe qual que é a bênção da recorrência? É que você não desperdiça nada do que foi feito. Diferente de outros projetos, que você tem que sempre começar do zero. Você está o tempo todo começando do zero, matando um leão por dia. Na recorrência, o resultado ele vai empilhando. A venda de hoje tem um prazo para renovação e depois tem o outro. Ah, todo mundo vai renovar? Depende. Orlan. O normal não. O normal é não. Mas tem a Sabrina Borgiani, por exemplo, que teve 100% de renovação na comunidade dela. Surreal! Deu aula para nós há 2 semanas atrás, explicando o que ela fez. Depois vocês podem ver a gravação. E vai falar no nosso evento aqui. Provavelmente vai falar. Provavelmente vai falar. O Dudu ficou de confirmar ela. Mas a aula dela tá lá. Gravada. Vocês podem consultar depois, ouvir, assistir. Não é comum, mas é possível. Tá arrebentando. Aí você tem a Dani Jansen, que tem 92% de renovação. Incrível. Incrível. Ah, o Thiago falou que viu a Dani no evento de São Paulo. Excelente. Então, imagina isso. E não é com 5 pessoas, não, tá, gente? Ah, eu tive 100% de renovação. Ó, meus 5 clientes, os 5 renovaram. Não. Estou falando de 500 pessoas. A gente está falando de uma comunidade representativa, que tem representatividade. Cara, o que a gente está falando aqui é o seguinte: se a Dani tivesse sido proibida de vender durante todo o período que ela fez, o que ela não fez, porque ela continuou vendendo, ela teria tido 92% de resultado. Igual. Sem R$ 1 a mais de custo de marketing. Isso é ou não é poderoso, gente? Isso é muito poderoso. Só que isso é fruto de quê? De trabalho, de dedicação, de foco, de repetição. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui não é a pílula mágica, mas existe um caminho que é mais fácil e mais rápido. E é nesse caminho que eu vou conduzir vocês. Beleza? Tamo junto nessa? Quero trazer alguns parâmetros para vocês. Produtos até R$ 300. E aí são parâmetros para esse processo de vendas. Os princípios de vendas, eles não vão mudar, ok? Os princípios da técnica não vão mudar. O que vai mudar? Como você aplica esse princípio. Tá? Então eu vou trazer para vocês toda essa instrução. Primeiro, qual que é a principal, a forma de venda que é a mais poderosa de todas do ponto de vista de taxa de conversão? Vocês entendem taxa de conversão? A pessoa ouvir a sua proposta e comprar. Tá? A gente primeiro vai fazer essa relação. Técnico aqui agora. A gente vai para um lugar mais técnico, beleza? Tudo bem? Então, ó, correlação, taxa de conversão. Qual que é o tipo de venda mais poderoso? 1 a 1 presencial. Beleza? Se eu chegar e for na casa do Flávio Josefo aqui, ó, se eu for lá na sua casa, Flávio, José Flávio aqui, o José Flávio. José Flávio, cheguei na sua casa e a gente vai ter aqui uma conversa de vendas. Os elementos que eu tenho para
convencer o Flávio são muito grandes. Eu estou ali presencialmente com ele. O nível de influência, por quê, gente? Porque vender é liderar. Vender é liderar. Seja em qual nível você estiver. Vender é liderar. Então, o processo de vendas, ele é um processo que ele vai conduzir essa dinâmica. Então, qual que seria o maior, o mais poderoso? Eu chegar lá na casa do Zé Flávio, sentar na mesa com ele, tomar um café, explicar meu produto e oferecer ali para ele. Esse é o jeito mais poderoso. Por quê? Porque, cara, a forma como ele sentar na cadeira, a postura que ele estiver olhando para mim, os argumentos que ele tiver naquela troca, naquela conversa ali, ele me dá elementos como vendedor, aqui desse lado, para que eu possa cobrir, explicar. Não ficou claro? Eu estou conversando com ele, olhando para ele, ele faz uma cara assim de... Cara, o que houve? Ah, não ficou claro esse ponto, tal. Aí você explica melhor. Estão comigo aqui? Eu vou chegar até a página lá, tá, gente? Vão comigo aqui. Mas é importante vocês estarem comigo aqui, porque isso é fundamento. A chave do resultado do sucesso está nos fundamentos. Então, beleza. Próximo nível. Não tenho essa possibilidade de ir lá na casa do Flávio vender para ele. É pouco escalável. Pô, eu ter que dispor de, né, ser um vendedor porta a porta, né? Mas a taxa de conversão é insuperável, beleza? Só que é pouco escalável. Segundo nível, eu vender 1 a 1 online. É o segundo nível mais poderoso. A maioria de vocês que vieram para o RR foi como? Foi nesse formato. Uma reunião individual. 1 a 1 online. Nós temos hoje uma média de 30% de conversão. Isso é muito poderoso. De 25% a 30% de conversão. Fica nessa... Ou seja, a cada 4 reuniões, uma venda. Média. Cada 3 reuniões, uma venda. Fica nesse lugar. Como marcar esse 1 a 1 online? Perfeito. Existe um processo para isso, Juan. A gente, ao longo do nosso evento, a gente vai tocar sobre diversos pontos sobre esse. O que eu estou tratando aqui hoje, para a gente abrir o dia, é sobre esse aspecto da venda em si. É considerando que a pessoa chegou lá. Independente, se foi na casa da pessoa, você foi lá na casa dela. Chegou na internet, de algum jeito ela chegou na sua frente. Tá? Então, a gente vai nesse caminho. Essa construção ela vai fechando a cada bloco nosso, ao longo desses 3 dias. Beleza? Show de bola. Depois, qual que é o próximo? O próximo é um cenário de 1 a 1 ou 1 para muitos ao vivo. Evento. 1 para muitos. Aí a gente já está falando agora de um ponto de vista maior de escala. Saiu do 1 para 1 online, que é insuperável, nós temos agora um para muitos, ao vivo, eventos. Não é por acaso que a gente vê uma enxurrada de eventos dentro do nosso mercado digital. Não é por acaso. Isso não é uma obra do acaso. É porque, dentre os processos de venda, eles são um dos mais poderosos. Por quê? Ah, Pedro, por quê? Porque você tem a oportunidade de gerar valor para as pessoas, de proporcionar uma experiência sensorial, emocional. Você tem a possibilidade de, cara, de fazer as pessoas aprenderem. Você tem essa possibilidade. E o aprendizado, ele é poderoso. O aprendizado, ele tem muito valor. Porque quando você aprende, independente de quanto é que você está pagando para participar dali, aquilo que você aprende pode gerar múltiplos resultados na sua vida, que não são só o financeiro, ou quer que seja. São resultados de vida. Poxa, a gente tem, gente, testemunho de pessoas que contam coisas muito legais da vida dela. O Felipe, por exemplo, da acupuntura, cara, pô, me emociona. Ele falou num depoimento assim pra gente. Cara, o meu maior ganho com o que a gente teve de aprendizado e tudo mais com vocês foi eu poder, no domingo,
ter a tranquilidade de estar com a minha filha na praia e não me preocupar com a segunda-feira. Olha só que coisa. E tipo assim, para mim foi muito emocionante ouvir isso, por quê? Porque, cara, ele é um cara que já tava fazendo 100 mil por mês, entendeu? E ele não falou dos 100 mil por mês que foi o ganho para ele, entendeu? Ele bateu 21, depois 50, chegou nos 100 mil por mês, com o nosso acompanhamento. Só que, qual que foi o ganho dele? No domingo. Gente, ir na praia no domingo, cara. Não tem nada de grandioso nisso, né? Se ele não falasse, na segunda-feira, na terça-feira eu fui pra praia. Não, gente, ele tava falando de ir na praia no domingo. Qualquer pessoa que pode ir pra praia no domingo, entendeu? Pode ser funcionário, pode ser o que for. Mas o ahá foi o quê? Que quando ele ia pra praia no domingo, ele estava preocupado com a agenda dele de segunda. Que se ele se enrolasse, se ele não sei o que e tal. E a não ter que se preocupar com a agenda de segunda foi um ganho para ele poder estar presente com a filha dele na praia. Pô, gente, meu Deus do céu. Isso é maravilhoso. São ganhos intangíveis dentro do processo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, um evento, o que ele faz? Ele dá a oportunidade de você, inclusive, encontrar essas pessoas. Pessoas que vão valorizar o teu produto ao ponto de colocar ele em prática, tomar uma decisão lá, que o evento é transformador. Quem participou do Viver de Recorrência aqui? Tem alguém na sala aqui que participou? Como que foi a experiência lá? Cara, é transformador. Independente de quem comprou ou não comprou, o programa que a gente ofereceu lá, as pessoas elas tiram muito mais valor do que o que elas vieram pegar, que elas pagaram. Então isso é transformador. Então o terceiro ponto aqui é evento. Depois, webinars e eventos online. Tipo esse que a gente está passando aqui. Eventos online e webinars são processos de conversão muito fortes. Por quê? Mais uma vez, pelos mesmos princípios. Quais são os princípios? Profundidade, ganho de conhecimento, aprendizagem, coisas práticas, possibilidade de você colocar em prática, avançar. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Depois, vídeo e lives. Aqui, lives no Instagram, lives no YouTube. Por quê? Porque na live a pessoa precisa de quê? De te dar atenção ali. A conversão é menor do que num evento virtual fechado. Por quê? Porque num evento virtual fechado a pessoa tem que parar para te ouvir. É ou não é? Alguns podem estar em trânsito aí e tal, tá com a câmera fechada, não sei o quê, tudo mais. Mas de forma prática, a pessoa ela parou para te ouvir. Faz sentido? Nesse lugar. Se ela parou para te ouvir, isso te dá chance de quê? De gerar valor para ela. Ao gerar valor para ela, isso te aumenta a possibilidade de quê? De venda. Depois, live. A live existe menos compromisso da pessoa. Por quê? Porque quando você liga a live, você está falando com uma tela aqui e o máximo que você tem são interações nos comentários. Você tem menos informação, você tem menos compromisso. A pessoa pode estar na live lá, vendo live no banheiro. Quem já viu live no banheiro aqui? Ó, viu? Tá lá no banheiro, vendo live, tá ouvindo a live, não tá nem vendo, tá ouvindo. É ou não é? Quem tá na live, muitas vezes, ó, a pessoa tá na live, você tá vendo a live, você tá preparando um café, tá não sei o quê, ou se arrumando para sair. É assim ou não é assim, gente? Isso significa que a pessoa que está vendo a live, ela te dá menos atenção, menos chance de conversão. Por isso que as taxas de conversão elas vão diminuindo
E aí você tende a precisar de quê? De mais volume. Daí vem o motivo de você ter audiência. Tá fechando as coisas na cabeça de vocês agora? Ah, eu tenho que ter audiência. Quem disse que você tem que ter audiência? Ah, não, se eu quiser fazer uma venda de 1.000 ingressos, 1.000 tickets do meu produto numa live, eu vou ter que ter audiência. É verdade, você vai ter que ter audiência. Mas você não tem que ter audiência. Você tem que ter audiência se quiser fazer uma venda de 100 assinaturas numa live. Isso é importante de entender. E isso é libertador. As coisas que você faz, elas precisam ser feitas pelos motivos certos. Quando você faz coisas aleatórias ou coisas pelos motivos errados, você fica se enrolando e você se engana. E aí você fica com um sentimento de que está trabalhando, você se esforça como quem está trabalhando, só que você não produz nada, porque trabalho é igual a resultado. Na física, inclusive. Trabalho é resultado. Trabalho não é se esforçar, trabalho não é produzir conteúdo, trabalho é resultado. Trabalho não é fazer stories, trabalhar não é estudar. Estudar é estudar, trabalhar é trabalhar. Trabalho é resultado. Se o que você faz não aponta para o seu resultado, sinto muito. Você está se enganando, você não está trabalhando. Você pode se cansar como quem está trabalhando, você pode se esforçar como quem estivesse trabalhando, você pode ficar exausto como alguém que estivesse trabalhando. Mas se não está produzindo resultado, sinto muito, você não está trabalhando. Está se cansando, está fazendo outra coisa. Está se preparando, mas trabalhando não. Está fazendo sentido? Então, beleza. Então, temos esses níveis de conversão. E o último e o mais desafiador, né? É a conversão direta na página. Página ou com vídeo ou sem vídeo. Página. Sem a interação humana. Ok? Menos interação humana ou zero interação humana é a menor taxa de conversão possível. Quando a pessoa faz lá a fórmula do lançamento, alguém já ouviu falar na fórmula do lançamento do Érico Rocha? Que é do Jeff Walker, que o Érico Rocha trouxe para o Brasil. Então, quando alguém faz a fórmula do lançamento, e muita gente fala, né, lançamento não funciona. Funciona sim, gente. Continua funcionando, tá? Funciona, normal, funciona. Só que as pessoas, às vezes, elas fazem a tática do jeito errado, entendeu? E aí se enrola, se estressa, é pesado. Depender de lançamento é um desafio, porque são muitas lives, são muitos vídeos que você faz. Tem isso aí mesmo no processo, entendeu? Tem nada escondido em relação a isso. Inclusive, o Érico ele não fala nada que não tem isso. Ele fala que tem mesmo, entendeu? O Érico é um cara sério. E aí, olha só. Qual que é o processo daqueles vídeos? Você apresenta uma oportunidade. Depois você mostra que a pessoa é capaz de fazer. Depois, você quebra as objeções, antecipa as portas de saída. E aí oferece o produto. Você faz isso numa sequência de vídeos, o que acontece? A pessoa está mais preparada para comprar. Porque o ser humano funciona assim. O processo pelo qual a pessoa passa para comprar alguma coisa, ele vai ser dentro dessa perspectiva. Técnica aqui, ó. Atenção, pode escrever isso. Atenção, interesse, desejo e ação. Ou seja, o seu processo de vendas, a sua conversa de vendas, seja ela
num 1-a-1 presencial, num 1-a-1 online, num webinar, em vídeos, em lives, em página, ela precisa conduzir a pessoa por esse processo. Atenção, interesse, desejo e ação. Beleza? Vou repetir. Atenção. Que é atenção? Fazer a pessoa parar para te ouvir. Atenção. Interesse. Interesse é ela começar a gostar do que você está falando. Aquilo que você fala passa a fazer sentido para a pessoa. Interesse. Isso aumenta o interesse. E aí existem elementos que a gente vai trabalhar em cima desses pontos. Desejo. As pessoas passam o quê? A querer. Desejo. Eu quero o que você tem. Eu quero você. Desejo. Ação é a oportunidade. Você abrir a possibilidade dela dar o passo. Tá fazendo sentido, gente? É muito parecido, sabe com o quê? Com você ter um namorado ou uma namorada. Muito parecido. É o mesmo processo. Exatamente o mesmo processo. Lembra aí do seu processo. Quem é casado aí? Ó, quem já foi casado? Tá vendo? Como que foi lá naquela época da conquista? Ó, Suelane, legal. Atenção, você precisa ser percebido ou percebida. Se você não for percebido ou percebida, já era. Atenção. Depois, você precisa de alguma forma demonstrar e gerar interesse. É assim ou não é assim? Ou demonstrar ou gerar interesse. Se não existe isso, não existe relacionamento, não existe relação. Depois tem que ter o quê? Desejo. É o próximo passo. Você tem que querer. Você querer e quem te quer também tem que te querer. Quem você quer também tem que te querer. E a ação? Aí a ação tem vários níveis, né? A ação pode ser um convite para o jantar, a ação pode ser outras coisas, outras cositas más. E você já sabe muito bem o que é. Ação. Pode ser um pedido de casamento. Esse processo, ele é o processo que você vai passar dentro da tua oferta, da sua proposta comercial. A gente pode ir um pouco mais fundo. Vou dar cinco etapas dentro de uma oferta. Toda oferta que você vê, toda proposta comercial que você vê, ela assim, ó, caramba, foi top isso aqui. Ela passou por essas etapas. Chamar a atenção. Vou esmiuçar um pouquinho mais. Chamar a atenção. Exemplo bom de chamar a atenção. Normalmente é o quê? É uma promessa. Uma promessa. Qual que é a sua promessa? Qual que é a sua proposta de transformação? O que faz alguém parar para te ouvir? Essa é a pergunta. O que faz alguém parar para me ouvir? Promessa. 5 passos para o emagrecimento definitivo. Isso é promessa. Promessa. Como transformar o seu conhecimento, influência ou paixão em receita recorrente? Conquistando um modelo de negócio com mais lucros e menos estresse. Promessa. Proposta de transformação.
Aí tem maiores, menores. A proposta de transformação é o que faz a pessoa parar para te ouvir. Eu quero saber disso aí. Como crescer no Instagram organicamente, criando vídeos que viralizam sem investir R$ 1 em anúncios. Você vai ver que vão ter estruturas, né? O crescer no Instagram é um desejo, é um interesse da pessoa. Sem gastar em anúncio é outro desejo. Quem gostaria aqui? Crescer no Instagram sem gastar em anúncio? Gostaria? A gente vai ter uma sessão falando sobre isso. Crescimento orgânico no Instagram. Mas vocês pegaram? Vocês parariam para ouvir uma conversa sobre isso? Não tem nada. Ah, qual que é o preço? Não sei o quê. É algo que para a pessoa. Eu gosto do exemplo do entregador de panfleto pelado. Esse é o exemplo que eu gosto para a gente lembrar de o que é chamar a atenção, entendeu? Cara, a sua promessa, a sua proposta, ela precisa ser parecida com o entregador de panfleto pelado. O que é o entregador de panfleto pelado? Cara, é alguém que não pode ser ignorado. Você pode nem gostar do que viu, entendeu? Você pode nem gostar do que viu. Pode achar estranho, esquisito, pode achar atraente, bonito, enfim. Mas ignorar você não vai. Não dá para ignorar um entregador de panfleto pelado, entendeu? Esse tem que ser a forma de pensar na hora que você está pensando, a metáfora para te ajudar a pensar. Cara, essa minha promessa aqui, essa minha proposta de transformação, ela é um entregador de panfleto pelado, entendeu? As pessoas vão parar para ouvir. Porque, gente, a maioria das coisas que a gente faz que não dá resultado online, assim, nas mídias e tudo mais, é o quê? É porque a gente está produzindo conteúdo ruim, entendeu? Ignorável. Ruim no sentido de ignorável, não de má qualidade. É um conteúdo que é facilmente ignorado. Que não traz interesse para as pessoas, que não para as pessoas, que não chama a atenção delas, entendeu? Esse é o ponto. Então, você não conseguir fazer algo que chame a atenção, você já perdeu aí. Se não chamar a atenção, perdeu. Você foi ignorado. Pode ter o melhor conhecimento do mundo. Pode ser incrível. Pode ser, pô, sumidade no seu assunto. Se não chamar a atenção da pessoa, nesse mundo maluco que a gente vive, as pessoas não vão parar para te ouvir. Você precisa parar elas. Esse é o ponto. Não é algoritmo, não tem nada disso, entendeu? Ah, o algoritmo está me derrubando. Não, cara, o seu conteúdo que é ruim mesmo, entendeu? Ignorável. O seu conteúdo é ignorável. Ele não está gerando valor para as pessoas. As pessoas não estão se interessando pelo que você está, não está sendo útil para elas. Pode ser útil para você. Você está fazendo para o seu bem e não para o bem delas. Esse é o ponto. Ah, Pedro, como eu mudo isso? A gente vai te ajudar a mudar isso. A primeira coisa é ter essa consciência. E saber que o seu conteúdo é para as pessoas e não para você. Você faz por elas. Beleza? Chamar a atenção. Criar conexão. Conexão são criadas através de histórias. Histórias que têm a ver não com você falando de você. Histórias que têm a ver com o seu cliente. O seu cliente é o herói. O seu potencial cliente é o herói. Então, as histórias, ou a história, ela não tem que ser necessariamente a história da tua vida, entendeu? Mas elas precisam conectar com a realidade do seu cliente. Se existem histórias da tua vida que conectam com a realidade do seu cliente, maravilha. Ao longo dessas sessões eu vou contar algumas coisas que aconteceram na minha vida que tem essa relação, que tem correlação. Mas não por mim. Entende?
Porque senão vira só um negócio da pessoa ficar se gabando. E aí é chato. É chato. Mesmo que seja verdade. Né? A galera que me conhece há mais tempo sabe. A gente presta consultoria lá para o Wendel Carvalho, prestamos consultoria para o Paulo Vieira, da Febracis, vários nomes legais do mercado. Já tivemos no bastidor de campanhas de milhões, temos um resultado consistente ao longo dos anos. Só que imagina que se eu, né, por exemplo, nessa primeira sessão aqui, eu ficasse a sessão inteira, desde as 9h30 hora que eu entrei aqui, falando. Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque porque eu presto uma consultoria para não sei o quem, eu sou o cara. O que vocês iam fazer? Fala, caraca, mano, que chato. Me dá aí alguma coisa de útil. Eu quero poder aprender alguma coisa aqui. É assim ou não é assim, gente? A pessoa que só fica falando de si, ela é o quê? Ela se torna inconveniente. Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa, oh, eu sou o máximo. E aí, às vezes, a gente acha que isso é gerar autoridade, entendeu? Não é verdade. A autoridade tem uma frase muito legal do Marcelo Bragion, um grande amigo meu, que é: autoridade é como uma pitada de sal. É muito legal essa frase. Autoridade é como uma pitada de sal. Ou seja, se você tá o tempo todo querendo se validar, querendo, porque eu tenho resultado assim, um assado assim, pá, 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 pá. Normalmente tem alguma coisa estranha aí. A pessoa acha estranho, entendeu? A pessoa desatacha, ela desengaja. Fica over, fica, pô, cara, beleza. Fica salgado. Exatamente. Putz, de novo essa conversa, entendeu? Então, sim, as pessoas elas precisam dar moral para o que você está falando. Isso é importante. A conexão, ela faz parte. O chamar a atenção ali, ele faz a pessoa parar para te ouvir. A conexão, ela tem essa parte. Depois vem o agitar o problema, o terceiro passo. Então, ó, chamar a atenção, aqui, criar conexão, agitar o problema. O que é agitar o problema? É principalmente você mostrar para a pessoa que muitas coisas do que ela está fazendo, achando que ela está fazendo certo, ela está fazendo errado. Então, se na sua conversa de vendas, seja em texto, em vídeo, em live, você está mostrando para ela, ó, você está fazendo coisas erradas, achando que você está fazendo certo. Você está achando que fazer uma live por dia vai te trazer resultado? Você está errado. A pessoa fala, não, mas como assim? Eu tô aqui fazendo uma live por dia, me esforçando e tal. Você acha que para gerar resultado na internet você precisa ser famoso? Você está errado. A fama pode facilitar, mas não é isso que vende. O maior fracasso de um dos membros nossos do Mastermind foi no lançamento de uma mulher de 3,5 milhões de seguidores. E tomou prejuízo no lançamento, vendeu nada, vendeu, sei lá, 30 cópias. 3,5 milhões de seguidores. Caramba, mas por quê? Porque não basta ter audiência. Não é a audiência não é a solução, não é a saída. A oferta, o encaixe da oferta com o público é a saída. Encaixe da oferta com o público. Essa é a chave. E aí, se você faz isso em pequena escala, você tem resultado, em grande escala, você tem muito resultado. Esse é o ponto. Então, é o público e a oferta, esse encaixe. É isso que faz o resultado acontecer. Seja em qual instância for. Agitar o problema. Depois, apresentar a solução.
apresentar a solução ao seu produto ou ao seu serviço. De forma incrível. E para fechar, chamar para ação, ou seja, efetivamente apresentar o preço, bônus, se você tiver bônus, garantia, se tiver garantia. Um preço, bônus, garantia. Aí, antes de apresentar o preço, tem a ancoragem, né? Ancoragem, preço, bônus e garantia, melhor. Então, chamar para ação. O que tem em chamar para ação? Você tem ancoragem, preço, bônus e garantia. Ou ancoragem, bônus, preço e garantia. Vai. Ancoragem, bônus, preço e garantia, melhor. Bônus é o quê? São elementos que você agrega à sua oferta, à sua proposta comercial, que fazem três coisas, basicamente. Quebra objeção, resolve problema futuro e vale mais do que o produto. Ancoragem é fazer a pessoa perceber o valor do seu produto, que o valor do seu produto ele é maior do que o preço que ela vai pagar. Isso é ancoragem. Quando você compara, por exemplo, quando você tem um produto muito mais caro, por exemplo, pode servir de ancoragem. Quando eu falar, né, gente, ó, eu tenho a minha consultoria custa 240 mil reais. A pessoa fala, caramba, 20 mil por mês. Meus clientes pagam isso na consultoria, tararel, tararel. Aí a pessoa assume isso, né? Tem que assumir também. Tipo, aí você pode ter prova, se a pessoa nunca te conheceu, você pode provar isso. Eu já provei em um webinário, já botei nota fiscal, já fiz isso. Então, dependendo do nível de consciência, a pessoa pode trucar também, né? Ah, tem 240, não sei o que, isso aí é conversa fiada. Então, ou você pode comparar com algo que está na cabeça da pessoa já, que não necessariamente é algo seu, se você não tiver. Então, eu tenho aqui tem uma faculdade, uma pós-graduação. O meu programa ele vai te ajudar a gerar mais resultado que uma pós-graduação. Quanto custa uma pós-graduação? 50, 60 mil, 70 mil? Opa! Então você vai ter resultados superiores a uma pós com menos tempo. Você teria que ficar lá 1 ano e meio, 2 anos na pós. E não tem nada de resultado relacionado a isso que a gente vai fazer. Então, opa, aí assenta e aquilo ali a pessoa começa a considerar. Ou pode ser uma comparação com pessoas do mercado. Ó, você tem o player 1, 2, 3 no mercado que cobra tanto a mais, 200 mil, 100 mil, num programa que é pior que o meu. Pode ser uma correlação também. Comparação com o mercado. Tudo isso vai gerando o quê? Ancoragem, percepção de valor no seu produto ou no seu serviço. E aí você apresenta o preço. Quando você apresenta o preço, qual que é o sentimento que a pessoa tem que ter? Caramba, só isso. Eu vou levar tudo isso por só isso, mesmo que esse só isso seja 50, 60, 100 mil, entendeu? 3 mil, 5 mil, 50 reais, que seja. O sentimento tem que ser só isso. Sabe por quê? Porque se não tiver esse sentimento, até no produto de 50 reais você vai ter gente falando que não tem dinheiro. É impressionante. Uma vez, um assinante nosso da RR, ele foi fazer um desafio dos membros fundadores, tão sem confiança no produto dele, que ele ofereceu o trial por R$ 1 e ninguém comprou. É possível você oferecer alguma coisa de R$ 1 e ninguém comprar, gente. Não é o preço que faz a venda acontecer. Não é o preço. É toda essa construção que você precisa fazer. E você tem que ter essa consciência. Você pode fazer uma oferta de R$ 1 e ninguém comprar de você. Você pode fazer coisas de graça e ninguém querer. Aquela história de graça até injeção na testa, Deus me livre. Eu não quero uma injeção na testa, gente.
Quem aqui em sã consciência gostaria de tomar uma injeção na testa? Isso é uma insanidade, isso é uma maluquice, entendeu? De graça ter injeção na testa, conversa fiada. Não quero saber, não. Tá maluco? Não quero nem no braço. Injeção, tô correndo de injeção. É isso aí. Só se for Botox, né, gente? Só se for Botox. Mas será que você vai querer um Botox de graça? Qual que é a qualidade, qual que é a validade lá desse... Você não pensa isso, não? Venha! Tome aqui o Botox de graça. Opa, alguma coisa tem aí. Tudo tem seu valor. Exatamente. Depende de quem aplica. Olha que interessante, ó. Depende de quem aplica, se o produto tiver na validade. Então, não é. Gente, preço é um composto de marketing. Entenda isso. Preço é um composto de marketing. Às vezes você tá. A única coisa que você precisa fazer para vender mais é subir teu preço. Tem um rapaz, cara, olha só que curioso. Eu tava numa imersão de um amigo e um rapaz tava falando assim: pô, meu produto é muito bom, ninguém compra, não sei o que e tal, mas, cara, é incrível e não sei o que. É mesmo, é. Aí o cara falou assim: não, porque eu ajudo o cara a fazer 1 milhão com não sei o que, negócio de investimento lá. E ajudava mesmo, ele tinha casa, ele tinha tudo, né? Só que ele vendia esse negócio que ajudava o cara a fazer 1 milhão por R$ 1.000. E aí as pessoas não compravam, sabe por quê? Porque achavam que era golpe. E o produto do cara era um produto sério. Eu não vou lembrar o detalhe aqui, mas era um produto sério. Que tinha relação com essa questão de investimentos. E ele realmente entregava o que ele prometia, ele realmente tinha um negócio, carteira de investimento, alguma coisa assim, que tinha resultado, que tinha um negócio bom lá, entendeu? Com casos comprovados, com gente dando testemunho, com tudo isso. Só que ele não vendia porque estava vendendo por R$ 1.000. Aí ele subiu de 1.000 para 10 mil e começou a vender. Olha que maluquice. Porque ficou mais crível. Só por isso. Pô, como pode uma coisa que vai me fazer 1 milhão de reais se custar R$ 1.000? É estranho. Esse era o pensamento das pessoas. Aí ele subiu para 10 mil, passou a vender. Fácil. Exatamente. Preço é um composto de marketing. O que, que isso prova? O que isso prova é simples isso. É simplesmente isso. Preço é um composto de marketing. Então, às vezes, subir o teu preço vai fazer o que? Você tem uma percepção de valor muito alta, só que o seu preço ele detrai valor. O preço que você oferece detrai valor do que você tem para entregar. Válida essa reflexão, gente? É um pouco contraintuitiva, né? Mas é importante da gente olhar. Você precisa olhar para esse lugar. Às vezes o seu preço está detraindo valor da percepção do seu cliente. E às vezes, se a pessoa está dizendo que está caro, o que ela está dizendo, na verdade, é que ela não está vendo valor suficiente no que você está oferecendo. Então você pode agregar valor pode ser mais entregáveis, pode ser menos também, pode ser mais e pode ser menos. Agregar valor não é só botar mais coisas, às vezes é tirar coisas desnecessárias. A gente também tem essa tendência, né? Que agregar valor é mais, 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 mais. Não necessariamente. Às vezes tirar coisas é melhor. Mais rápido, por exemplo. Consegue fazer mais rápido. Pegaram? Legal? Tá claro? Então, ó, chamar a atenção, criar conexão, agitar o problema.
apresentar a solução e chamar para ação. Show de bola! Cara, espero que você tenha curtido muito, espero que você tenha tomado notas dessa sessão. É importante, tá? A gente vai continuar com essa série, a gente vai seguir. E em novos podcasts a gente vai ter outros momentos, tá? Eu separei alguns momentos para ensinamentos específicos sobre mentalidade, aquilo que tem feito a gente prosperar e tudo mais. Então, cara, se prepara para os próximos. Se você ainda não é inscrito no podcast, se inscreve. E eu quero te fazer um pedido. Cara, compartilha esse material com pelo menos 5 amigos, se você gostou. E se você não gostou, compartilha com 5 inimigos. Mas manda essa mensagem mais longe. Se existe uma forma de você falar assim, poxa Pedro, gostei tanto desse conteúdo, isso me ajudou, eu quero retribuir de alguma forma. Retribua assim, dividindo, levando essa mensagem mais longe, espalhando, postando no seu Instagram, compartilhando com novas pessoas, porque certamente, assim como te ajudou, vai ajudar muitos outros a destravar, a desbloquear, a avançar e a evoluir na direção do crescimento. Esse é o nosso objetivo aqui na Mentalidade Empreendedora. Então, compartilha e depois me conta aí se você compartilhou. Eu quero saber os insights que você tirou, eu quero saber tudo isso lá no meu Instagram, tá bom? Pode ir lá, manda no direct pra mim, eu mesmo vou te responder. @PHMQuintanilha. E se você se interessou e quer caminhar mais perto da gente, quer entender como que a gente pode caminhar junto, nesse episódio tem um link onde você pode agendar uma reunião com um dos meus consultores e ter acesso a um pouco mais de profundidade e aí mais fundo com a gente, para quem sabe você não se tornar o nosso próximo caso de sucesso. Que tal? Imagina isso, seria legal, né? Então, faz isso, cara. Faz o seu cadastro aí, tem na descrição aqui desse episódio, você pode fazer um agendamento com um dos nossos consultores, um presente especial para você que está participando dessa série aqui do RR Experience, beleza? Grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!